Salve pessoal, tudo certo? Vocês já viram que a ideia é falar do que representa as eleições de 2026 para a esquerda. Não sei se vocês assistiram o último vídeo, quem não assistiu eu convido a assistir, onde eu faço uma análise conjuntural de como a direita está se movimentando, as disputas internas para quem vai representar o projeto da direita, onde essa disputa se dá entre o campo mais radicalizado, né, a extrema-direita, e a direita que eu chamo de direita tradicional, com uma carinha mais palatável aí para a sociedade, que essa é a grande situação. Me parece que o bolsonarismo está reconhecendo que não vai poder liderar esse projeto, não vai poder impor a cabeça de chapa e já cobra preço para apoiar. E nesse vídeo eu falo qual é o preço que a direita cobra, que a direita radical cobra, né, que o bolsonarismo cobra para não ter a cabeça de chapa. Então, sugiro para vocês, convido vocês a assistir, quem não assistiu ainda. E a ideia era falar sobre o projeto da esquerda agora e tal para as eleições de 2026, o que representa. Eu vou deixar esse vídeo de uma questão conjuntural, análise do Senado, nossos candidatos e tal, qual era o que a gente pretende fazer para o próximo vídeo. Mas por quê? Porque eu acho que é importante a gente entender o que representa, o que pode representar as eleições para nós, para a esquerda. O que representa esse novo processo que nós vamos passar aí de disputa política e eleitoral. Mas antes disso, eu tenho que lembrar algumas coisas, porque eu vejo que o pessoal tem memória curta, infelizmente nós mesmos, a esquerda tem uma memória curta, o que é uma pena. Porque nós temos que saber qual foi o caráter da vitória de 2022. Não foi uma vitória da esquerda, foi uma vitória de quem não queria que o campo da extrema-direita ficasse na presidência. Isso não é a mesma coisa que uma vitória da esquerda. Vários setores que não queriam a permanência do extremismo na presidência acabaram fazendo essa composição. Então, na minha opinião, isso se demonstrou está se demonstrando, inclusive agora, durante todo o governo, e inclusive também se expressou na composição do Congresso. Então, quando eu vejo, e sempre alertei aqui no canal, e na minha coluna no Portal Vermelho também, que se cobravam coisas que esse governo não foi para fazer. Esse governo foi para fazer uma transição para que a política voltasse minimamente para o comando. Veja que cada vez que se aproxima mais das eleições de 26, mais difícil fica, porque o Congresso está assim soltando a sua coleira, assim, né? Os cães de lá assim tá difícil de segurar aqueles bichinhos, porque eles estão tentando inviabilizar o governo, porque entendem que se o Lula ganhar novamente é outra vitória, é outro tipo de vitória. E é essa a discussão que a gente tem que fazer. Nós ficamos 13 anos impedidos de fazer política, gente. Isso não é pouca coisa. De 2013 até 2026 serão 13 anos. Se nós pegar agora, são 12 anos. Nesses últimos 12 anos, a gente mais teve que só levar pau. Nós estávamos nas cordas, à esquerda. Primeiro foram as manifestações de junho. Vocês lembram o que aquilo no início até representou alguma coisa? O pessoal tinha expectativa, algumas organizações tinham até achando que aquilo era o prelúdio da revolução. O pessoal confuso, né? Não estudam, dá nisso. E logo em seguida já tomou o caráter que tomou e ali nasceu ou se consolidou o que vem a ser a extrema-direita hoje. Ali nasceu o MBL, vem pra rua, Indignados Online. Então vejam, ali começou. Logo em seguida, 2013, 2014, Lava Jato. Todo mundo lembra o que foi a Lava Jato, não precisamos nem fazer grandes digressões sobre isso. Logo em seguida, impeachment, golpe da Dilma. Logo em seguida, prisão do Lula. Então, assim, nós
as eleições vinham, os projetos, não tinha debate político, nós não tínhamos projetos para apresentar, nós ficamos tudo tonto no geral e não tínhamos condições de fazer o debate político. Os movimentos sociais perderam espaço, perderam mobilização. Tenho aqui vídeos com análise sobre o que representa todo esse processo. Convido vocês a assistir, por isso que não vou fazer toda. Tem um vídeo que eu falo aqui sobre a crise da esquerda e eu argumento que é impossível não ter tido crise depois da queda do leste, da implementação das políticas neoliberais, desestruturação dos sindicatos, e aí todo esse processo depois que eu falei de ser governo e depois todo esse processo de desgaste de 2013 até aqui. Então, assim, nenhuma organização política sairia sem estar em crise. Então, a questão não é essa. A questão é entender os momentos em que estamos, na minha opinião. E agora sim, pela primeira vez, depois de 12, 13 anos, nós temos condições de fazer política. E não podemos fazer a pequena política. Nós temos algumas tarefas, na minha opinião, e elas são muito importantes para a gente chegar em 2026 com condições de ganhar as eleições. Nós temos um grande trunfo, gente, que é a figura do Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive é bom a gente saber aproveitar, porque possivelmente será a última eleição dele. Então nós ainda temos esse trunfo, então podemos nos articular e fazer algumas outras coisas. Na minha opinião, nós temos 4 grandes tarefas. Nós temos que construir uma aliança democrática. Sim, a questão democrática ainda é uma questão importante. O bolsonarismo, embora talvez não esteja presente na cabeça, candidato a presidente, mas eles vão estar no Congresso Nacional, e isso vai ser o que eu pretendo tratar em outro vídeo, eles vão estar no Congresso Nacional com muita força. Eles estão fazendo preparando uma chapa para disputar o Senado muito forte, onde os principais quadros do bolsonarismo vão estar no Senado. O Senado, eu defendo inclusive no vídeo que eu falei para vocês, será o grande palco de debate político, na minha opinião. Então, temos sim que construir essa aliança. Isso é importante. Entretanto, não é só isso. Às vezes se constrói uma visão que existe primeiro uma tarefa, depois outra tarefa, né? Não é essa. A luta política é muito mais complexa que isso. E ao mesmo tempo que nós temos que construir uma aliança democrática para manter a direita longe da estrutura de poder, nós também temos que nos apresentarmos. E como nessa eleição nós vamos poder realmente falar de política, é a hora de nós apresentarmos também a nossa concepção de uma administração democrática, de uma administração que leva em conta as questões sociais, que defende a redistribuição de renda, que defende políticas públicas que protejam os mais vulneráveis. Então, essa é a segunda tarefa. Nós temos que construir um grande projeto de governo que leve em consideração a redução da carga horária de trabalho. Casar isso com a questão dos movimentos sociais é muito importante. Vejam, agora nós estamos aí iniciando agora em julho o plebiscito popular nacional, que vai tratar desses temas, que envolve a questão da redução da carga horária de trabalho, o fim da escala 6x1 e a questão da desoneração de quem ganha até R$5.000 do imposto de renda. Então vejam, e a taxação dos super ricos. São debates que os dois lados têm que fazer, tanto a chapa para o governo quanto os movimentos sociais. Então esse é a segunda tarefa. A terceira tarefa é nós temos que nos organizar e ampliar a nossa participação, a nossa participação no Congresso Nacional, gente. Nós temos que preparar nominatas muito fortes. Os partidos de esquerda têm que buscar, aonde não tiver força para ocupar o espaço totalmente, construir alianças com setores democráticos, com lideranças da sociedade civil que tenham uma visão democrática. Aí entra a questão da unidade democrática. Não podemos achar que só nós representamos isso, não é só a esquerda. O Brasil é muito mais plural que isso, mas existem setores importantes democratas que podem estar ao nosso lado. Aí nós temos que, veja que ampliar a aliança para o campo democrático não nos obriga a abrir mão da nossa concepção de democracia, por exemplo.
como essa que estamos fazendo agora no plebiscito nacional. Esse é um grande exemplo, na minha opinião. Então, sim, nós temos que nos preocupar com isso, e depois, no próximo vídeo, é o vídeo que eu vou tratar dessa questão, dando uma atenção ao Senado, porque o projeto é muito forte da extrema-direita para o Senado, e nós precisamos nos organizar para isso. Esse é o terceiro. O quarto objetivo, a quarta tarefa, a gente pode tratar como quiser, o fortalecimento dos movimentos sociais. Agora, esse processo que está acontecendo do plebiscito é um processo importante de formação, informação e de contato com a população, e nós temos que intensificar isso. Basta olhar como é que está acontecendo isso, como é que essa tarefa está sendo importante para os militantes da esquerda, importante para os setores, inclusive, que estão no Congresso, que passam a ter força também, porque se sente respaldado na luta política na sociedade. Então, ampliar a aliança democrática, construir um projeto político com uma cara da esquerda, ampliar a nossa bancada no Congresso e fortalecer os movimentos sociais. Essas tarefas, se nós conseguirmos fazê-las, cumpri-las, nos dará um outro patamar político. Entendendo isso, como nós chegamos até aqui, o que foi as eleições, o que foi o período de impossibilidade de fazer política, e entender que, por isso, a crise, e que não é uma perda de relevância, e sim uma questão conjuntural. Então, essas tarefas, na minha opinião, são muito importantes. No próximo vídeo eu pretendo esmiuçar essa questão do projeto da esquerda para a Câmara Federal e para o Senado, e também analisar algumas coisas do projeto. Então, se você assistiu até aqui e está gostando dos vídeos, do conteúdo dos vídeos, te inscreve no canal. Tem muita gente que não está se inscrevendo. Vamos se inscrever no canal e, principalmente, vamos fazer uma ação militante, vamos divulgar o canal. Peço essa contribuição de vocês que assistem. Manda o vídeo pelo WhatsApp para os seus companheiros, suas companheiras, para um amigo que acha que está lá meio já desiludido e não está compreendendo o momento político. Vamos ampliar esse debate que eu proponho aqui a partir do canal A Questão Política. Certo, gente? Forte abraço, até a próxima.